Horas, no vídeo anterior eu falei sobre por que tantos alemães estão fugindo para o Paraguai. E antes disso eu falei sobre pessoas de países ricos que migram para países pobres, incluindo os casos de americanos que renunciam à sua cidadania para pagar menos impostos. E agora chegou a hora de falar sobre estrangeiros que resolvem morar no Brasil. Pois é, enquanto muitos brasileiros sonham em sair do Brasil, há muitos estrangeiros que sonham em morar no Brasil. Principalmente os vindos de países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, Alemanha e outros países. E acredite, muitos desses estrangeiros acabam trocando seus países pelo Brasil. Mas por que tantos estrangeiros estão se mudando para o Brasil? É possível que uma pessoa que nasceu num país de primeiro mundo consiga viver bem no Brasil? E por que o sol brasileiro está chamando a atenção de muitos europeus? E por que os supermercados daqui estão fazendo tanto sucesso em outros países? E essa imigração seria ruim ou benéfica para o Brasil? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Esse é o canal Rafael Scapella, o canal que, ao invés de pedir, prefere conquistar seu like e inscrição, produzindo um conteúdo que te faz rever seus conceitos. No geral, estrangeiros de países desenvolvidos morando no Brasil não dependem do salário brasileiro, que infelizmente é tão baixo quanto o dos países mais pobres da Europa. Mas há exceções. De acordo com essa notícia, há uma escassez de mão de obra qualificada no Brasil, a qual acaba atraindo estrangeiros. Eu sei, talvez você esteja se perguntando como um país com mais de 12 milhões de desempregados e com salário baixo pode estar atraindo estrangeiros? A resposta para isso está na mão de obra qualificada. De fato, atualmente, mais de 12 milhões de brasileiros estão desempregados, mas existe um outro Brasil que poucos conhecem. Nesse outro Brasil, os empregos estão sobrando, empresas estão desesperadas por trabalhadores, e os salários são iguais ou até superiores ao de países desenvolvidos. Podemos chamar esse outro lado de Brasil com falta de mão de obra qualificada. E para você ter uma ideia, muitas empresas atualmente estão com andares e salas equipadas, mas estão vazias por causa da falta de trabalhadores qualificados, principalmente no setor da tecnologia, que cresce a cada ano. Atualmente, muitas empresas estão com vagas de empregos abertas há meses, altos salários e muitos benefícios, mas nada do trabalhador aparecer. Por esse motivo, vários empregadores estão contratando mão de obra qualificada de outros países. Muitos oferecem plano de saúde, moradia e outros benefícios. E o número de imigrantes atrás dessas vagas cresce a cada ano. E não apenas pessoas de países emergentes, mas muitas pessoas de países desenvolvidos estão sendo atraídos por essas vagas. É sério, nessa notícia da G1, o CEO, Flávio Leger, diz: aqui tem vaga aberta faz meses e pagando bem, de 10 a 15 mil reais mensais. Mas vale a pena um norte-americano, europeu ou asiático sair de seu país para trabalhar no Brasil? Horas, pagando bem, que mal tem. Mas falando sério, muitos desses estrangeiros, além de ganhar elevados salários, ganham também o conforto de trabalhar em 40 horas ou menos por semana, direito a 30 dias de férias, além dos vários feriados, algo que não é muito comum nos Estados Unidos, onde pessoas trabalham mais de 10 horas por dia. Ou no Japão e na Coreia do Sul, onde é comum pessoas trabalharem mais de 14 horas por dia. Porém, a demanda por mão de obra qualificada não está sendo suprida, mesmo com trabalhadores estrangeiros. Por essa razão, muitas empresas estão investindo na formação de funcionários aqui no Brasil. Mas o problema está longe de ser resolvido, pois atualmente a falta de mão de obra qualificada atinge 2/3 dos empregadores no Brasil. Outro fator que tem atraído estrangeiros para o Brasil é o sol. Sim, o sol que está presente em todos os países, mas acontece que o sol costuma brilhar de uma forma, digamos que, diferente em muitas outras partes do mundo, principalmente nas regiões do norte e centro da Europa. Em algumas cidades, como Londres, o sol só aparece 66 dias por ano. Em São Petersburgo, só tem 40 a 60 dias de sol. E a situação é ainda pior em Tórshavn, no Reino da Dinamarca, e Jan Mayen, na Noruega, onde o sol só aparece 35 dias por ano. E tem épocas que ele aparece menos dias ainda. Mas viver em países com neve deve ser muito bom, não é? A verdade é que não é bem assim.
Por mais que a neve seja algo divertido e atraente, ela também causa grandes problemas. Por exemplo, algumas cidades americanas e europeias são obrigadas a parar boa parte de suas atividades durante o inverno. Em épocas de tempestade, algumas cidades precisam ficar em lockdown, ou seja, é preciso ficar em casa e esperar a tempestade passar. Uma situação semelhante acontece no norte do Japão, onde boa parte da população, que não tem trabalho fixo, precisa migrar para o sul em busca de trabalho por causa do inverno. Mas talvez você esteja se perguntando qual o problema de não ter sol. Bem, os problemas são vários, como problemas cardiovasculares, osteoporose, alteração no humor e, se não bastasse, a depressão. Sim, em muitos países europeus e até asiáticos, a depressão costuma vir no inverno. Conhecida internacionalmente como Seasonal Affective Disorder, ou SAD, ou transtorno afetivo sazonal, é um tipo de depressão que não é tão comum em países latinos, mas começou a ganhar destaque em países com invernos mais longos e rigorosos. Para boa parte das pessoas, o inverno traz apenas falta de energia e uma prolongada vontade de dormir. Mas os pacientes que sofrem de SAD não conseguem trabalhar ou desempenhar funções normais durante o inverno. Ou seja, é como se algumas pessoas parassem de funcionar no inverno. Para evitar esse problema, foi criado uma terapia de luz que usa lâmpadas artificiais para reproduzir luz solar e reduzir os sintomas da SAD durante o inverno. E olha só que desigualdade interessante. Enquanto alguns lugares sofrem com excesso de sol, outros sofrem com falta de sol. E já é uma tese bem conhecida e bem embasada que, no passado, o clima frio ajudou o desenvolvimento de civilizações. Afinal, as plantas e animais que foram cruciais à civilização após a revolução da agricultura prosperam em clima temperado. O calor e doenças tropicais que afetam animais e seres humanos, assim como a dificuldade de cultivar certos grãos, acabaram dificultando o desenvolvimento de civilizações nos trópicos. Tudo isso e mais você pode conferir no livro Germes, Armas e Aço, escrito por Jared Diamond. Mas o interessante para a nossa discussão aqui é que essa dinâmica pode estar mudando, ou já pode ter mudado e ainda não percebemos. Enquanto que o clima temperado pode ter ajudado no desenvolvimento de nações numa era pré-industrial, é possível que agora seja a vez do clima tropical atrair desenvolvimento no mundo industrializado e informatizado. Seria Singapura um exemplo de desenvolvimento nos trópicos que pode ser copiado por países como o Brasil? Ou deveríamos olhar para a Flórida, Havaí ou norte da Austrália? Enfim, esse é um assunto interessante para outro vídeo. Muitos estrangeiros de países frios ficam fascinados quando sentem o sol do Brasil. E alguns até exageram e acabam se queimando um pouquinho. Pois para eles o sol é algo que não está disponível todos os dias. Bem, agora eu não posso mais rir dos universitários que ficam batendo palmas para o sol. Um outro fator que tem levado estrangeiros à loucura são os mercados brasileiros. Mas mercado tem em todo lugar, não é mesmo? Não é bem assim. Boa parte dos brasileiros talvez não sintam nada de especial ao irem a um supermercado. Mas para muitos estrangeiros, os supermercados brasileiros são verdadeiros parques de diversão. Já parou para pensar na variedade de grãos, temperos, frutas, salgadinhos, refrigerantes, coisas saudáveis e não tão saudáveis, doces, pães e carnes que existem nos mercados do Brasil? Acredite, essa variedade de alimentos não existe em muitos países desenvolvidos. E se existir, os preços não são lá tão amigáveis. E ainda será preciso ir em 2 ou 3 mercados diferentes para achar os produtos que deseja. Para você ter uma ideia, na Coreia do Sul, carne é algo que as pessoas comem quando estão felizes ou quando vão comemorar alguma coisa. No Japão, as pessoas costumam dar frutas de presente e existem frutas de luxo que custam até $2.000. É por isso que os mercados brasileiros são uma das coisas mais elogiadas por estrangeiros que visitam o Brasil. De fato, dos mais de 30 países que visitei, os melhores e mais completos supermercados e lojas de alimentos que eu encontrei ficavam na Áustria, Austrália, Canadá e, claro, no Brasil. Para as opções de café, o Canadá e o Brasil para mim foram os melhores. Quando você visita um país como turista, é uma coisa, mas quando você decide ficar meses ou anos num país, aí esses detalhes do dia a dia começam a pesar. E muitos de vocês podem se perguntar, mas, Rafael, você falava tão mal do Brasil, por que agora resolveu falar bem do país? A verdade é que há 5 anos eu falo bem do Brasil.
Quem não acredita é só ver as datas desses vídeos que eu postei em 2017, falando sobre o lado bom do Brasil e as vantagens de ser brasileiro. Mas nesses vídeos lá no meu outro canal eu estou menos feio, menos velho, menos barbudo, então talvez vocês não tenham me reconhecido. E claro, o YouTube divulgou muito mais os vídeos onde eu falei dos problemas do Brasil, como violência, corrupção e o vizinho que força o quarteirão inteiro a escutar sua música brega. Infelizmente, o Brasil já tem esses problemas há muito tempo, enquanto que países como Alemanha, Austrália, Canadá e outros desenvolveram problemas tão ruins quanto ou até piores em tempos recentes. A perda de liberdade e aumento da violência e decadência em muitas cidades em países desenvolvidos estão forçando seus cidadãos a repensarem suas escolhas e reverem seus conceitos. Por exemplo, Paris dos anos 90 era a cidade-luz, mas Paris, em tempos recentes, tem se tornado cada vez mais a cidade das trevas. Até onde a reputação de cidade chique e a glória do passado compensam as mazelas do presente? Imagine um parisiense ganhando 2.500 euros por mês, mas tendo que gastar boa parte disso para alugar um muquifo. E tendo que enfrentar um inverno cinzento, mal podendo visitar a Torre Eiffel, que está cercada de vidro à prova de bala e bomba e soldados com metralhadoras para conter o risco de terrorismo. Esse mesmo parisiense já não pode mais visitar certos bairros de sua cidade com segurança devido ao enriquecimento cultural. Principalmente se a parisiense do exemplo for uma mulher. E para piorar, em 2021, seu governo autoritário te proíbe de entrar num supermercado para comprar comida, caso você não tenha o certificado da picadinha. Infelizmente, essa decadência tem se tornado cada vez mais comum em países desenvolvidos. Não é à toa que tantos cidadãos desses países querem cair fora. Agora, imagine que esse parisiense, do exemplo, se mudasse para uma cidade bonita do Brasil, onde há pouca violência. Sei lá, Joinville, Florianópolis, João Pessoa, Petrolina, Maringá, Gramado, enfim. Mesmo que ele não ganhe os 10 ou 15 mil reais nos trabalhos que eu mencionei anteriormente, basta converter 1.200 euros de renda vindos da França, que não é muita coisa por lá, e pronto, você já consegue viver melhor que a maioria dos brasileiros. E o estrangeiro é bem visto e bem-vindo no Brasil. Mesmo que esse francês do exemplo resolva visitar uma favela, ou comunidade, como queira chamar, é altamente provável que ele será muito mais bem recebido lá do que nos bairros culturalmente enriquecidos de Paris, ou de Estocolmo, ou de Berlim, ou de Londres, ou de tantos outros lugares em decadência. Mas esse tipo de imigração beneficiaria o Brasil? Sim, imigrantes de países pobres, como Bolívia e Haiti, vêm para o Brasil para trabalhar. Afinal, os incentivos aqui são bem diferentes dos da Suécia, França e Alemanha. Nesse quesito, o Brasil é que tem muito a ensinar a esses países da Europa. Já a imigração vinda de países ricos também pode ser benéfica para o Brasil. Afinal, estamos falando de mão de obra qualificada e também de pessoas que trazem investimentos e rendas do exterior. Muitos países ricos estão criando lágrimas. Agora é a chance do Brasil vender lenços. E pessoal, eu disse que empresas no Brasil estão tendo dificuldade de contratar pessoas, mesmo pagando altos salários. Uma das dificuldades dessas empresas é encontrar brasileiros que tenham fluência no inglês. Mindless practice is the sort of practice that most people are engaged in when it comes to learning another language. And that kind of practice can only get you so far in your learning experience. Esse cara do vídeo sou eu. Eu também tive dificuldade com o inglês no começo, mas eu consegui ficar fluente o bastante para fazer curso superior no Canadá e trabalhar com redação técnica na Austrália. Eu posso te mostrar o caminho até a fluência sem reinventar a roda e te cobrar por isso, mostrando aquelas aulas tradicionais que você já está careca de ver. O que eu vou fazer é te mostrar as técnicas para transformar toda essa informação em fluência. Isso é o que importa, não é? Eu vou deixar aqui um link e também um código de desconto para as primeiras 15 pessoas que adquirirem o curso. Aqui estão 2 vídeos relacionados. Por que alemães estão fugindo para o Paraguai? Ou esse vídeo sobre lugares de primeiro mundo no Brasil. É só clicar e assistir. Até o próximo vídeo.